Olá você, amigo concurseiro e internauta de todo o Brasil, em especial você, amigo concurseiro do meu queridíssimo estado do Amapá, mais especialmente falando de você, amigo concurseiro que estuda, se prepara, acredita no curso Mérito Concursos. Eu sou o professor Juan Santos e estou gravando diretamente dos estúdios do curso Mérito. Curso Mérito, você sabe, localizado na Leopoldo Machado, no centro de Macapá. Eu vim aqui hoje com você lançar um projeto pioneiro no estado do Amapá. Preparação para concurso público online. Preparação para concurso público EAD, à distância. O curso Mérito sabe das dificuldades de se vencer um edital. Cada vez está mais difícil. A cada novo edital fica mais complicada a tarefa de vencer os conteúdos propostos pela banca. O certo é que o curso Mérito agora está usando ferramentas audiovisuais para auxiliar você nessa tarefa e, é claro, levar você à sua tão sonhada aprovação. É o Mérito Online. Quer dizer, você vai até o Facebook do Mérito e assiste uma aula de um tema proposto. Dessa aula, você assiste, você faz suas anotações. Depois, passado uns dias, você vai novamente à página do Facebook do Mérito e encontra um vídeo resolvendo questões que você adquiriu na reprografia do curso. Ou seja, você tem uma carga horária a mais, uma carga horária diferenciada. Um tema que você não estudou dentro de sala de aula neste módulo, mas que com certeza vai ajudar a montar a sua preparação, porque você está tendo esse tema em casa, no trabalho, no tablet, no celular, no notebook, a hora que quiser. Isto é literalmente o Mérito 24 horas com você. Vamos lá então. O vídeo já foi lançado. O tema é uso e abuso de poder. Se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu o primeiro vídeo sobre uso e abuso de poder, dê um pause, vá até, suba a barra de rolagem aí na página do curso Mérito no Facebook. Se você não estiver, vá até a página do curso Mérito no Facebook e encontre o vídeo sobre uso e abuso de poder. Assista, faça lá suas anotações, vá até a reprografia do curso Mérito, adquira as questões, resolva e depois volte para esse momento para a gente resolver as questões juntos. Você irá estar tendo uma carga horária diferenciada, uma carga horária a mais, uma carga horária online, um incentivo à sua aprovação. É o curso Mérito 24 horas com você, literalmente. Vamos lá então. O nosso material proposto tem 12 questões e eu já peço para jogar a primeira questão na tela. Vamos lá. Com base na doutrina e nas normas de direito administrativo, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria. Assertiva. Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder. Esta foi, portanto, a leitura da questão. O que você percebe sobre essa primeira questão? Você percebe que são dois servidores, um ocupante de cargo de nível superior e o outro ocupante de um cargo de nível médio. O ocupante do cargo de nível médio praticou um ato, um expediente, que é de competência exclusiva do ocupante do cargo de nível superior. Será que esse servidor que ocupa um cargo de nível médio e praticou um ato que é de competência exclusiva
de um ocupante de cargo de nível superior, será que esse servidor praticou abuso de poder? Com certeza. Mas esse abuso de poder foi por excesso de poder ou foi por desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade? A resposta correta é: o servidor praticou um ato abusivo por excesso de poder. A questão até tenta induzir a gente ao erro quando diz que o ocupante do cargo de nível médio é recém-formado em economia, ou seja, tem nível superior. Mas no direito administrativo, saber ou não saber fazer não significa ser competente. No direito administrativo, ser competente é ter recebido da lei a autorização ou a determinação de praticar um ato. O ocupante do cargo de nível médio só está autorizado por lei a praticar atos que estão dentro das atribuições do seu cargo de nível médio. Não importa se ele tem nível superior, ele não pode praticar atos, a lei não autoriza ele a praticar atos que são de competência exclusiva de um cargo de nível superior. Ou seja, o servidor em questão, ele foi além das atribuições do cargo dele de nível médio. O servidor em questão, ele desrespeitou a lei. Por quê? É a lei que fixa as competências de um servidor, é a lei que fixa as atribuições de um servidor. Desrespeitou a lei? Foi além das atribuições? Foi além das competências? Abuso de poder por excesso de poder. O que diz a assertiva? Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder. Questão correta, uma questão CESP, certo e errado, a resposta é certa. E aí? Você acertou essa questão? Como está a sua preparação? Uma questão que você é capaz de matar, acertar, né? Apenas assistindo o nosso vídeo, e esse é o objetivo. Uma questão CESP. Vamos lá, portanto, para a segunda questão, na tela. Determinado agente público municipal em fiscalização de rotina pratica ato administrativo discricionário dentro de sua esfera de competência, mas afastando-se do interesse público, eis que a real motivação do ato foi retaliar antigo desafeto. No caso em tela, de acordo com o que ensina a doutrina de direito administrativo, o agente público agiu com... Vamos lá. Essa questão, ela trata de um agente público que atuou dentro do seu rol de competências. No entanto, ele buscou uma finalidade diversa da qual o interesse público requer. Essa é a ideia justamente do abuso de poder por desvio de poder. Você praticar um ato administrativo que até pertence ao teu rol de competências. No entanto, você concede ao ato uma finalidade diversa do interesse público. Você literalmente desvia do poder, você literalmente desvia da finalidade pública. Abuso de poder por desvio de finalidade. O agente público até é competente, até atuou dentro do rol de competências. No entanto, acaba buscando finalidade diversa do interesse público para o resultado do ato. Vamos lá, então, ao item correto. O item correto, vamos lá. O agente público agiu com, letra E, abuso de poder na modalidade desvio de poder. Eis que se afastou da finalidade pública do ato que praticou. Você percebe que as questões de desvio de finalidade, geralmente elas trazem um texto, uma história para contar para você. Geralmente, nessa história, o agente público até atua dentro das suas competências. O ato é competência do agente público. No entanto, ele, usando as suas competências, busca uma finalidade diversa do interesse público. Aí é abuso de poder também. Não por excesso de poder, por ter atuado dentro do rol de competências, mas por desvio de finalidade, eis que se afastou do interesse público. Questão número 2, letra E, o gabarito. Vamos seguir em frente. O mérito online, junto com você, em todos os lugares, em casa, no trabalho, no trânsito. No trânsito é possível. Vai lá,
compra o suporte, coloca no para-brisa do carro e deixa a aula rolando lá. Você pega o trânsito, em vez de se estressar, você se prepara para concurso público. Coisas que só o curso mérito pode oferecer para você. Afinal, o mérito é todo seu. Vamos lá. Terceira questão na tela. No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado pelo interesse público. Vamos lá? O que você percebe da questão número 3? Você percebe que a questão número 3, uma questão CESP, ela pode ser usada como seu conceito de desvio de poder, porque veio lá a tradução perfeita, um conceito redondinho sobre desvio de poder. No desvio de poder, o agente público até age dentro das suas competências, mas busca a finalidade diversa do interesse público para o ato. É justamente o que diz a questão número 3, um conceito redondo, um conceito perfeito de desvio de poder, uma das espécies de abuso de poder, questão corretíssima. Eu até aconselho você a copiar essa questão para o seu caderno como um conceito de desvio de poder ou desvio de finalidade, são sinônimos. E aí, meu amigo concurseiro, meritano de todo o estado do Amapá, e você que já acompanha o curso mérito de todos os lugares, de qualquer lugar do Brasil, o que você está achando da resolução de questões? Vamos lá para a questão número 4. Julgue o item subsequente relativo à organização administrativa do Estado e a atos administrativos. No direito administrativo, a inércia será considerada um ato ilícito, caso haja dever de agir pela administração pública, implicando essa conduta omissiva, abuso de poder, quando houver ofensa a direito individual ou coletivo dos administrados. Vamos lá, amigo concurseiro. O abuso de poder, ele só pode ser cometido através de condutas comissivas. O que é uma conduta comissiva? É aquela que deriva de uma ação sua. A resposta é não. O abuso de poder, principalmente na modalidade excesso de poder, ela também pode ser cometida através de uma conduta omissiva, ou seja, uma abstenção, um não ato, um silêncio, um não agir do agente público. A não atuação do agente público, quando a lei determina que ele atue, é um desrespeito à lei. A omissão do agente público, quando é seu dever agir, é um desrespeito às atribuições do cargo. Portanto, é um desrespeito à lei. Portanto, é um atuar fora das competências. É abuso de poder na modalidade excesso de poder, por exemplo. Ou seja, a omissão do agente público também pode derivar uma conduta abusiva. Tranquilo? Questão, portanto, correta. Vamos lá para a quinta questão, na tela. Caracteriza-se excesso de poder, uma das modalidades de abuso de poder, se o agente público, no exercício de sua competência, atua afastando-se do interesse público. As questões começam a se repetir. Fatalmente, as questões começam a se repetir. Conforme a sua preparação vai avançando e você vai ganhando experiência, você vai ganhando confiança, você começa a conhecer as questões de perto. Você começa a resolver mais rápido, você começa a ganhar traquejo, intimidade com as questões. É a sua aprovação cada vez mais perto. É por isso que você não pode desistir. Uma vez que inicia sua preparação, você tem que caminhar até o fim, até passar. As questões começam a se repetir. Por exemplo, esta questão, ela tentou colocar você em confusão, em dúvida. Trocou os conceitos. O agente público que atua fora do rol de competências pratica
excesso de poder. A questão inverteu. Disse que um agente público que pratica excesso de poder, ele desvia do interesse público no resultado do ato. Não. Desviar do interesse público, buscar outra finalidade para o ato administrativo é desvio de poder ou desvio de finalidade. Excesso de poder é atuar fora das competências ou fora das atribuições do cargo. Essa questão inverteu os conceitos. Você está preparado para acertar todas as questões desse tipo. Vamos para a próxima questão. Próxima questão na tela. Com relação aos atos administrativos, julgue os itens subsequentes. O excesso de poder, uma das modalidades de abuso de poder, configura-se quando um agente público pratica determinado ato alheio à sua competência. Questão 6, perfeita. O excesso de poder se configura justamente quando o agente público pratica um ato fora do seu rol de competências, alheio às suas atribuições, alheio às suas competências. Perfeita a questão número 6. Vamos para a próxima. Próxima questão na tela. No tocante a abuso de poder e a ato administrativo, julgue os itens a seguir. O abuso de poder, na modalidade de desvio de poder, caracteriza-se pela prática de ato fora dos limites da competência administrativa do agente. É isso aí, meu caro concurseiro. Como você percebe, as questões começam a se repetir. Mais uma vez, uma questão que troca os conceitos. Excesso de poder é atuar fora do rol de competências, alheio às atribuições. Desvio de poder ou desvio de finalidade é buscar uma finalidade diversa do interesse público para o ato administrativo praticado. Você percebe que essa questão inverteu as ideias. Você está começando a ganhar confiança. A sua aprovação está cada vez mais perto. Próxima questão na tela. Vamos lá. A desapropriação pelo município de imóvel pertencente a inimigo do respectivo prefeito municipal, com o objetivo de causar prejuízo ao desapropriado, constitui ofensa ao elemento do ato administrativo referente. Questão clássica de prova, uma questão que fala de desapropriação. Qual o objetivo, qual a finalidade da desapropriação? É causar prejuízo ao inimigo político? Será que foi esse o objetivo que a Constituição Federal concedeu à desapropriação, ao ato de desapropriação? Com certeza não. O objetivo da desapropriação é cumprir o interesse público, é dar função social à propriedade. A desapropriação não tem a finalidade, não tem o interesse público. A desapropriação não tem o objetivo de causar prejuízo ao inimigo do prefeito. O prefeito, ele não pode dispor da finalidade do ato de desapropriação para causar prejuízo ao inimigo político. Se ele fizer isso, ele não vai estar agindo com abuso de poder na modalidade excesso de poder, porque a competência para desapropriar, ela pertence ao âmbito municipal. Então, como regra, pertence ao prefeito. O prefeito, desapropriando um terreno, ele não está praticando um ato, a rigor, fora do seu rol de competências. É competência, em regra, do prefeito fazer isso. No entanto, a partir do momento que o prefeito usa o ato de desapropriação, que é a competência sua, para buscar uma finalidade diversa do interesse público, qual é a finalidade que a questão diz? Causar prejuízo ao inimigo político, ele está desviando do interesse público. Ele até é competente, mas desvia da finalidade pública do ato. É abuso de poder? Sim. Na modalidade excesso? Não. Na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. Item correto, portanto, é a letra B. Ele causou um vício no elemento finalidade do ato. Ele desviou da finalidade pública do ato, apesar de ser um agente competente. Abuso de poder por desvio de finalidade. Questão clássica das provas. Você não pode errar essa. Na verdade, você está preparado para acertar essa e muitas outras.
Vamos lá. Próxima questão na tela. Determinado policial civil, valendo-se da prerrogativa que o cargo lhe assegura, ingressou em uma casa de espetáculos na qual iria ocorrer um show de pagode, sem pagar o ingresso correspondente, sob o argumento de que, por ser policial, tem livre acesso a locais públicos e privados, tendo como referência a situação descrita acima, julgue os itens a seguir relativos a poderes e atos administrativos. Caso fique comprovado que o policial não estava no local em razão do serviço, mas apenas para assistir ao show, estará configurado desvio de finalidade. Uma questão CESP. A CESP, como sempre, pegando no nosso pé, trazendo casos concretos para você analisar, testando se realmente você domina esse conhecimento. A primeira ideia diante dessas questões que trazem casos concretos é você pensar o seguinte: o agente público, ele detém a competência para praticar o ato? Sim, então não é abuso de poder por excesso de poder. Aí você faz outra pergunta: qual finalidade o agente público buscou com a prática desse ato? Foi a finalidade pública, o interesse público, ou foi uma finalidade particular, privada dele? Se a finalidade que ele buscou não foi a finalidade pública, e sim a finalidade privada, uma finalidade particular dele, ele praticou o ato com excesso de poder. Perdão, ele praticou o ato com abuso de poder, um ato abusivo. Não foi excesso, porque agiu dentro do rol de competências, mas foi desvio, porque buscou uma finalidade diversa do interesse público. É o que acontece nessa questão. O policial civil, ele tem, dentre as competências do seu cargo, a atribuição, a prerrogativa de ingressar numa casa de shows para fazer uma investigação, por exemplo. É competência do cargo, é interesse público, tranquilo. Ele até agiu dentro do rol de competências dele ao ingressar na casa de shows com o pretexto de estar atuando, realizando uma investigação, por exemplo. Não foi abuso de poder por excesso de poder, a competência pertence sim ao cargo de agente de polícia civil. No entanto, a partir do momento que o agente público ingressa na casa de show com uma finalidade diversa do interesse público, ou seja, esse ingresso na casa de show sem pagar o valor da entrada, a partir do momento que isso é realizado com uma finalidade diversa do interesse público, com uma finalidade privada de assistir o show, de se divertir, esse ato passa a ser abusivo. Não por excesso de poder, porque a competência do agente se ingressar na casa de show sem pagar, mas por desvio de poder ou desvio de finalidade. Eis que o objetivo da competência do agente de ingressar na casa de show sem pagar não é a diversão particular do agente, e sim o interesse público de realizar uma investigação. A questão, portanto, traz uma conduta abusiva, não por excesso de poder, e sim por desvio de poder ou desvio de finalidade. A questão, portanto, está correta. Próxima questão na tela. Considere a seguinte situação hipotética. Eli, presidente da comissão de licitação de certa empresa pública, classificou a empresa jurídica JB Serviços Limitadas sem que esta atendesse aos fins objetivos da licitação, em razão de que um dos sócios da referida pessoa jurídica era seu primo. Nessa situação, ele praticou ato administrativo com abuso de poder por desvio de finalidade. Vamos lá. Em uma licitação, é competência da comissão de licitação classificar os participantes do procedimento? Promover a classificação é competência? Sim, a competência da comissão inclui classificar aqueles que estão interessados em assinar um futuro contrato com a administração, classificar os licitantes dentro do procedimento. Então, a Eli, nessa questão, ela não agiu fora das competências que ela recebeu por participar da comissão. Não, ela agiu dentro do rol de competências, classificou. No entanto, qual foi a finalidade que ela buscou classificando determinado licitante porque possui um vínculo pessoal com ele? Essa é a finalidade pública do ato de classificação em uma licitação?
Não, ela classificou determinado licitante por um vínculo pessoal, um vínculo de parentesco que ela possui com o licitante. Ou seja, ela atuou de acordo com seus interesses particulares, com seus interesses privados. Ela desviou do interesse público, ela praticou o ato abusivo por desvio de poder ou desvio de finalidade. Eis que ela é agente competente para praticar o ato, mas praticou com finalidade diversa do interesse público. A conduta é abusiva, não por excesso de poder, e sim por desvio de poder. A questão está correta. Próxima questão na tela. Incorre no vício de desvio de poder o agente público que exceda os limites de sua competência ao aplicar a subordinado penalidade além dos limites de sua alçada. Aplicar uma penalidade além dos limites de sua alçada, ou seja, além dos limites de sua competência, além do limite das suas atribuições, é abuso de poder? É abuso de poder por excesso de poder, atuar além dos limites da alçada, além dos limites da competência do agente. A questão diz que foi desvio de poder. A questão, portanto, está errada, as questões começam a se repetir e você começa a se sentir seguro, é a sua aprovação chegando. Próxima questão na tela. Julgue os itens subsequentes referentes aos poderes dos entes federativos. Caso a autoridade administrativa deixe de executar determinada prestação de serviço, a que por lei está obrigada, e, consequentemente, lese patrimônio jurídico individual, a inércia de seu comportamento constitui forma omissiva do abuso de poder. Vamos lá. Você está cansado de saber. A inércia, a omissão do agente público, quando por lei ele tem a obrigação de atuar, é capaz de lesar o patrimônio jurídico individual do particular, do administrado? Claro que é. Imagine um médico que tem a competência, por exemplo, de fazer o atendimento de urgência e emergência. É a competência dele enquanto servidor, e ele não faz. Isso pode lesar o patrimônio jurídico individual de um paciente? Claro que pode lesar, e é uma lesão que pode levar a ferir, por exemplo, o direito à vida desse paciente, né? O paciente pode vir a perder a vida diante dessa omissão do agente público, quando a lei obriga o agente público a agir. A omissão do agente público, quando por lei está obrigado a agir, essa omissão é abuso de poder? É forma omissiva de abuso de poder. A omissão também é capaz de ser uma conduta abusiva. Você viu isso comigo nas aulas, e agora você está percebendo esse mesmo texto nas questões. Esse foi o nosso primeiro mérito online, resolução de questões. Você assiste o vídeo na página no Facebook, você adquire as questões no curso mérito, você resolve e depois assiste a resolução aqui comigo. Foi um prazer estar com você neste primeiro mérito online. Eu sou o professor Juan Santos e aguardo você nos próximos encontros. Até mais. Seja um vencedor. Faça mérito.